graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Mais um final de semana, mais um domingo. Nós estamos juntos para adorar o Senhor, para receber fé através da palavra de Deus. Eu queria que vocês colocassem de pé na sua casa agora, junto com a sua família, né, com quem você está aí na sua casa. E eu gostaria que você pudesse, junto conosco aqui da equipe do louvor, investir um tempo agora de louvor, de adoração ao Senhor. Nós queremos cantar ao Senhor, nós queremos liberar o nosso espírito através do louvor. E onde você está aí agora, junto com a sua família, com os seus filhos, eu queria que você fechasse os seus olhos comigo. Eu quero orar com você no nome de Jesus, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero declarar, Deus, nessa hora, Deus, um tempo precioso na Tua presença. Meu Deus, eu declaro, Deus, que o Teu Espírito possa ter liberdade entre nós, ó Pai. Que nós possamos fluir na liberdade do Senhor, porque a Bíblia diz que onde o Espírito de Deus está, ali tem liberdade. E que nós possamos adorar ao Senhor com extravagância. Que nós possamos receber fé através da palavra do Senhor nessa noite. Oh Pai, nós queremos crescer no Senhor. Nós queremos crescer em fé. Nós queremos ser nutridos pelo Senhor, pela Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, nós abrimos o nosso coração para o Senhor, para receber do Senhor tudo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém, queridos? Vamos adorar o Senhor. Queria que você cantasse essa canção comigo de todo o seu coração. Aleluia. Olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer e participar, aleluia, Tua obra vou cantar, meu Salvador, lá na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. A cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quantos foram alcançados pelo grande amor do Senhor Jesus lá na cruz? Essa graça maravilhosa, merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, o que? Da morte me livrou, trouxe eu estava condenado, mas agora pela cruz, o que, irmãos? Eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor, me redimiu,
ama tanto, oh, como Ele nos ama, como Ele nos ama tanto. Oh, aleluia! Oh, meu irmão, nunca duvide do amor de Deus por você. Creia nisso. O Senhor Jesus demonstrou seu amor por nós lá na cruz, irmãos. Oh, Ele nos ama, Ele nos ama tanto, nos ama tanto, Ele nos ama tanto, Ele nos ama, Ele nos ama tanto, nos ama tanto, Ele nos ama tanto. Oh, meu irmão. Oh, você é amado do Pai. Oh, nós estamos aqui para adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é digno. Oh, Pai. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se senta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Estás vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
adoramos nessa noite, Pai. Nós bendizemos o nome do Senhor. Queria orar com você, meu irmão. Essa semana nós começamos o retorno da vida da igreja, as nossas células, estarmos juntos com todo o cuidado, com todas as precauções. Mas eu creio num tempo poderoso que está vindo sobre nossa igreja. Irmãos, eu creio que Deus quis nos ensinar algo, nós crescemos, aprofundamos nossas raízes nesse tempo que nós ficamos sem nos reunirmos. Mas acredita em mim, eu creio num tempo poderoso de glória, de crescimento, de pessoas sendo salvas, dos membros da igreja, eu e você, sermos renovados no nosso espírito. E eu queria que a gente orasse agora por isso. Eu queria que, como profeta do Novo Testamento, você pudesse abrir sua boca comigo agora, e você começasse a declarar no nome de Jesus que todos os nossos irmãos estarão retornando à vida da igreja, estarão sedentos pela palavra, por estar com os irmãos nas células, pelos cultos. Queria que você declarasse o crescimento. Nós vamos ganhar pessoas nesse tempo, eu creio. Então junto comigo eu quero que você ore em nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos aí, levanta a sua voz, vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero declarar nessa hora, Pai, o crescimento da nossa igreja. Deus, o Senhor nos chamou para fazermos discípulos, o Senhor nos chamou para fazermos discípulos das nações. Pai, eu creio que esse é o tempo, esse é o momento, Senhor, de um grande avivamento na nossa cidade, na nossa nação. A igreja do Senhor se levante, que a igreja do Senhor possa se levantar, meu Deus, em nome de Jesus. Que as nossas células, Senhor, possam ser preenchidas com a vida do Senhor, que os nossos cultos possam ser preenchidos com a vida de Deus, milagres, cura, revelação da palavra. Nós declaramos agora em fé, nós declaramos agora, Deus, a vida do Senhor, cada reunião da igreja, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, que haja ali poder, unção, manifestação da glória do Senhor. Eu declaro que nós não vamos perder ninguém. Essa quarentena, esse tempo, nós não aceitamos perder nenhuma vida, Senhor. Bem pelo contrário, nós declaramos que nós vamos ganhar pessoas. Esse é um tempo de crescimento, esse foi um tempo de avanço, milagres, sinais. Oh Deus, muitos frutos virão para a glória do Senhor Jesus. Você crê, diga amém. Aleluia, aleluia, amém, queridos. Glória a Deus, que poderoso, que glória, irmãos. Oh, Deus seja louvado. Amém, querido? Quantos podem sentir a presença de Deus aí na sua casa? Amém, aleluia. Você pode se sentar agora, nesse momento. Nós vamos ter agora o Videira News, amém? Graça e paz, irmãos, quanto tempo, já estava na hora de nós voltarmos. E eu estou aqui para dizer que o nosso Videira News de hoje está começando. É só aqui que você fica por dentro de todas as novidades da nossa igreja. Roda a vinheta. Waking up knowing there's a reason. All my dreams come alive. Life is for living with you. Nossas células já voltaram, isso mesmo, as nossas células presenciais já estão acontecendo. Na quarta-feira temos células de adulto e no sábado temos células de jovens. Não deixe de participar, pois a sua presença é muito importante. No próximo domingo, dia 7 de junho, vai acontecer o nosso culto Drive-In. O culto vai iniciar às 19 horas e estamos com muita expectativa para ver o que Deus vai fazer. Se você não tem carro,
peça carona para algum irmão, mas não fique de fora desse mover. E por hoje é só, irmãos. O Videira News vai ficando por aqui e semana que vem voltamos com mais novidades da nossa igreja. Tchau! Aleluia, glória a Deus, irmãos. Eu queria só dar uma reforçada, né, no nosso aviso do culto que nós teremos domingo que vem. Domingo que vem vai ser o nosso último culto, né, diferenciado aí, porque no dia 14, no próximo domingo, nós voltamos a ter os nossos cultos, né, presenciais, com todas as medidas preventivas, né, mas domingo que vem nós vamos ter o nosso culto novamente drive-in, juntos com a Igreja da Paz. Foi uma bênção nosso primeiro culto lá, foi muito bom, né? Nós tivemos bastante irmãos da nossa igreja que estiveram ali conosco, foi uma grande bênção. Mas eu gostaria de mobilizar mais a nossa igreja dessa vez, né? Você que não participou da outra vez, né? E podia estar lá, né? Eu queria muito que você estivesse conosco, porque vai ser uma bênção, irmãos, né? Vai ser poderoso. Foi um ambiente muito profético, né, de glória. Então, você que tem carro, né, e você vai ter lugar no seu carro, mobiliza, dê carona para alguém, mobiliza alguém da sua célula, mas vamos estar lá em peso, irmãos. Vai ser uma grande bênção, ok? Outra coisa também é os alimentos, ok? Então, nosso objetivo dessa vez é a gente levantar 1 tonelada, 1.000 quilos de alimentos, né, para a gente montar cestas básicas, ajudar aí famílias necessitadas, né? Então também gostaria muito que você cooperasse nesse sentido também, ok? E claro, se você não vai poder estar lá, né, por algum motivo, nós vamos estar transmitindo o culto online, ok? Vai ser uma transmissão bem top, você pode ficar tranquilo e conectado conosco lá, vai ser uma grande bênção. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Quero compartilhar com você então, meu querido, uma palavra, um versículo, um texto aqui sobre oferta. Nós vamos contribuir. Mais uma vez eu quero agradecer, honrar você, glorificar Jesus pela sua vida, você que tem sido fiel, você que tem dizimado, ofertado e contribuído na vida da igreja, principalmente nesse tempo, né, de pandemia. E o texto que eu quero ler com você está lá em Marcos capítulo 12, versículo 41 até o 44, né? Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Eu amo esse texto aqui, irmãos, amo esse versículo, essa porção da palavra. Algumas coisas nós aprendemos aqui. A primeira coisa é que Jesus, ele se importa sim, não com a oferta propriamente dita, mas com a motivação do nosso coração, e mais importante ainda, com a nossa fé, ok? Não tem nada que exerça mais a nossa fé, acredita em mim, do que colocar a mão no bolso, irmãos, do que as finanças, né? E aqui Jesus claramente, a Bíblia diz que ele sentou diante do gasofilácio. Pensa que constrangedor, né? Imagine eu como pastor, fico sentadão bem na frente do gasofilácio e fico olhando, admirando aí cada um, né, a sua contribuição. Mas foi exatamente o que Jesus fez. Jesus ficou avaliando, analisando, e o texto está dizendo aqui que muitos ricos vinham e depositavam grandes quantias. Porém Jesus chegou para os seus discípulos e disse para eles que aquela oferta daquela viúva, aquelas 2 moedinhas, foi a maior oferta da noite. Por quê? Por causa do valor? Não, claro que não, irmãos, né? Em valor foi uma oferta menor, pequena, talvez a menor. Mas a grande verdade é a fé. Irmãos, é quando você coloca fé naquilo que você está fazendo, algo poderoso vai acontecer. E eu quero desafiar você nesse tempo,
né, de escassez, nesse tempo de crise financeira, nesse tempo de incertezas, né, com o nosso país, você a contribuir, a ofertar, a entregar o seu dízimo, irmãos, no meio da crise, porque é esse tipo de contribuição que toca o coração de Jesus. Veja, Jesus, ele ficou vendo, e ele viu, ele percebeu a oferta, mas mais do que a oferta, o coração daquela viúva. Que Deus possa ver o nosso coração nesse tempo, irmãos, né? Que nesse tempo você possa ter fé, aplicar fé para poder contribuir na casa de Deus, para entregar o seu dízimo, para ofertar na casa do Senhor, para que a gente possa manter a obra, manter toda a estrutura que nós temos como igreja. Amém, queridos? Então eu queria que você pudesse ter a oportunidade, né, de fazer isso agora, né, através da transferência online, né, talvez durante a semana você prefira ir lá no centro, depositar, né, ou no Sicoob ou no Bradesco, ou talvez você prefira entregar para nós aqui no prédio, ou nos procurar, mas eu louvo a Deus por você. Eu declaro bênção sem medida sobre a sua vida. Eu declaro prosperidade do céu sobre a tua casa, provisão sobrenatural, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar com você. Pai, no nome de Jesus, Deus, que nós possamos aplicar fé e contribuir na casa do Senhor, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, que nós possamos ser coluna na casa de Deus, para que essa casa, essa igreja, a estrutura da nossa igreja possa ser mantida, sustentada para a glória do Senhor Jesus. Eu quero declarar prosperidade, provisão do céu sobre a casa dos meus irmãos. Não faltará recurso, não faltará mantimento, não faltará provisão, para a glória do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Eu creio, você já é mais do que próspero, porque lá na cruz o Senhor Jesus liberou essa promessa para nós. Amém? Se aproprie dela pela fé. Como é que você faz isso, financeiramente falando? Contribuindo, entregando seu dízimo e a sua oferta. Amém, queridos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus então pela sua fidelidade, pelo seu amor para essa obra. E eu quero falar um pouquinho com você hoje, a palavra dessa noite, o compartilhamento dessa noite. Eu quero falar um pouquinho sobre o que nós podemos aprender diante das crises e das pressões. Por quê? Porque esses dias eu fiquei meditando sobre isso, né? Tudo que tem acontecido, irmãos, tudo, né? Uma somatória de coisas, né, tem acontecido. Então a gente mudou a nossa vida, o nosso estilo de vida, a nossa rotina radicalmente, né? As nossas crianças já há mais de 3 meses não têm ido para a escola, né? Até chuva, irmãos, né? Aqui no Paraná mesmo, que é um lugar que a gente nunca teve problema com isso, já vamos para 5 meses, né, sem chuvas aí significativas, né? Temos sofrido com isso. Temos essa pandemia que tem assolado não só o Brasil como o mundo, né? Consequentemente, uma crise econômica. Especificamente no nosso país, nós estamos tendo também uma crise política. Enfim, o desemprego. E eu tenho falado tanto aqui para vocês, para os irmãos, né? Que o segredo de viver com Jesus, viver uma vida vitoriosa, é você olhar para Cristo, ok? É você olhar para a cruz. Essa semana, inclusive, até eu gravei um videozinho falando sobre a serpente de bronze, que fala sobre isso, né? Às vezes Deus não vai simplesmente remover o problema, mas o que a direção bíblica para nós é olhar para Jesus, é olhar para a cruz, para a obra que já foi consumada lá no Calvário. Mas a palavra de Deus é rica, irmãos, e eu quero extrair aqui alguns princípios com você, do que nós podemos aprender, algumas posturas que nós temos que ter em tempos como esse, ok? E eu quero ler aqui com você Marcos capítulo 10, do verso 46 até o verso 52. Quero ler aqui a passagem aqui da cura do cego ali de Jericó, ok? Eu vou ler com você. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus. Veja, semana passada, né, eu falei sobre a fé. O primeiro estágio da fé é a fé que ouve, né? Veja, ouvindo sobre Jesus, né, ele então começou a clamar, e ele disse então: Jesus, filho de Davi, tem compaixão.
E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Então chamaram. Então o cego dizendo-lhe: tem bom ânimo. Chamaram então o cego e dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente ele tornou a ver e seguia a Jesus pela estrada fora. Uau! Veja que poderoso, irmãos. Eu quero falar com você algo aqui. Primeiro, esse camarada era cego. Segundo, ele vivia numa cidade amaldiçoada. Jericó era considerada uma cidade amaldiçoada naquele tempo. Era de uma família amaldiçoada. Vivia uma situação de miséria. Na beira do caminho, vivia na miséria. Veja, presta atenção, olha a vida desse homem, irmãos. Ele estava vivendo uma vida extremamente terrível. Ele estava vivendo uma vida complicada, turbulenta. Ele estava numa situação difícil. E talvez eu falo para você, eu queria que você aplicasse isso na sua vida hoje aqui. Tudo que eu vou falar para você, aplique para você. Talvez você tenha vivido dias difíceis financeiramente, emocionalmente, né? Talvez você tenha dificuldade com alguma questão de saúde, no casamento, enfim, eu não sei quais são suas crises, mas talvez você tenha vivido dias maus. Veja, esse cego aqui estava vivendo dias maus, mas ao ler esse texto nós podemos aprender algumas coisas aqui com esse homem, né? Com esse cego Bartimeu. Ele conseguiu enxergar Jesus no meio da crise. Uma vez que você enxerga Jesus, e você vai para Jesus, e você clama a Jesus, irmãos, é impossível a situação ficar como está. O milagre vai acontecer, amém? Eu quero ser bem prático com você hoje, mas eu queria que o Espírito Santo pudesse liberar fé no teu coração. Primeira coisa que eu quero falar para você, primeira coisa que você pode aprender no meio da crise, no meio da dificuldade, baseado aqui nesse texto, nessa história desse cego de Jericó, é que ele viu uma oportunidade. Irmãos, ele viu uma oportunidade. Presta atenção, no meio de crise, no meio dos problemas, qual que é a nossa tendência? Fala para mim. Você está vivendo uma situação complicada no seu casamento, nas suas finanças, na sua saúde. Quando o problema vem como uma bomba, e a grande tendência de cada um de nós é a gente viver 24 horas do nosso dia focado naquele problema, focado na situação, focado nas circunstâncias, e aquilo então vai causar o quê? Tristeza. Aquilo ali vai causar a prostração. Você vai se prostrar, você vai viver chorando, muitos vão entrar na depressão. Sabe, esse é um grande problema que nós temos. Agora, nós vamos perceber no texto, irmãos, que Bartimeu, ele era cego, né? Mas na verdade, nesse momento aqui, ele estava enxergando melhor do que muitas pessoas que não eram cegas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que, o texto diz assim, que ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Veja, irmãos, ele não conseguia ver, mas os ouvidos dele eram bons. E quando ele ouviu falar que Jesus estava por ali, ele enxergou então uma oportunidade. Aleluia. Você sabe, eu tenho nesses dias orado para Deus, e eu tenho orado nesse sentido, para que Deus dê oportunidades para mim, né, pessoalmente falando, mas para nós como igreja, para os irmãos da igreja. Eu oro por você, você que é membro da nossa igreja, eu sempre oro, tenho declarado isso, que Deus coloque oportunidades, mas para que você possa ver as oportunidades, você precisa tirar o seu foco do problema. É incrível, irmãos, mas deixa eu falar algo para você. Quando você fica focado no problema, às vezes colocando oportunidades na sua direita, na sua esquerda, na frente, atrás de você, e você não está vendo. Por quê? Porque o teu foco está no problema, o teu foco está na crise. Sabe, eu gravei esse videozinho essa semana da serpente de bronze. Deus falou tanto comigo com aquilo ali.
Sabe, esse é o problema. Nós ficamos olhando para a serpente, para o veneno da serpente, ao invés de olhar para a provisão completa que já nos foi dada na cruz. Então eu quero dizer algo para você: para de olhar para o problema, e você vai perceber que Deus vai colocar oportunidades na sua vida. Eu vou falar algo para você baseado nessa situação que nós temos vivido. Primeiro, eu creio que nesse tempo Deus tem dado para nós uma oportunidade, por exemplo, da gente se aprofundar nele. Deus tem mostrado para nós, Deus tem dado para nós uma oportunidade da gente se enxergar e da gente perceber o quanto que a igreja faz falta para nós, o quanto que a igreja é importante para nós. Você consegue entender? Irmãos, isso é poderoso. Eu tenho enxergado tantas oportunidades. Essa semana, eu brincando com meu filho lá em casa, e 2, 3 vezes por semana eu tenho brincado com ele de futebol, e ele é o goleiro. E eu fico chutando a bola, e eu chuto a bola nele para ele pegar, e ele pega, e ele fica feliz. E aí em um dos momentos dessa semana, eu brincando com ele, eu fiquei pensando, falei, poxa vida, antes dessa eu não tinha esse tempo com ele, né? E por que eu não tinha esse tempo? Porque eu mesmo determinava que a minha vida era muito corrida, que eu não tinha esse tempo. Eu vou falar para os irmãos, eu creio que em nome de Jesus as coisas vão normalizar, mas eu não vou mais abrir mão dessas coisas, porque são preciosas. Veja, o que é isso, irmãos? É uma oportunidade que Deus está me dando de eu enxergar coisas que eu não enxergava. E eu pergunto para você, o que você tem visto? O que você tem enxergado na sua vida nesses 3 meses aí que a gente tem vivido, né? Uma realidade de vida diferente do normal. Eu tenho certeza, não tem só coisas ruins. Deus tem dado oportunidades para nós enxergarmos coisas que a gente não enxergava antes, mudarmos posturas que a gente precisava mudar e não via. Oh, irmãos, Deus é tão bom, e Ele transforma aquilo que é coisa ruim em bênção para nós. Sabe, talvez Deus quer dar para você uma oportunidade de você ganhar dinheiro nesse tempo. Tem um ditado que diz assim, que enquanto uns choram, outros vendem lenços, né? O pastor Luiz, nosso pastor lá de Goiânia, estava falando que teve uma irmã lá em Goiânia que foi mandada embora e começou a máscara para vender, e ela fechou um pedido gigantesco de máscara, e ela fez o que ela ganharia no ano inteiro. Veja, irmãos, oportunidade. Sabe, eu queria que você abrisse os seus olhos espirituais agora. Como Bartimeu, você precisa enxergar a oportunidade, irmãos. Aquele cego não via com os olhos naturais, mas os seus ouvidos estavam atentos. Quando ele ouviu falar que Jesus estava lá, ele gritou, porque ele queria chamar a atenção. E ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi. Primeiro ponto que você precisa entender e aprender no meio da crise, é que no meio da crise, acredite, as oportunidades virão. Para que você veja elas, você precisa tirar os seus olhos do problema, parar de focar no problema e colocar os seus olhos no Senhor Jesus. A segunda coisa que eu percebo no texto aqui, irmãos, que nós podemos aprender no meio da crise, no meio das dificuldades da vida, é que nós vemos aqui que o cego, ele viu em Jesus o Messias. Ele viu em Jesus o Salvador. A expressão aqui, filho de Davi, que ele usou, é usada entre os judeus como uma referência ao Messias. Quem é o Messias, irmãos? É o Salvador. Então presta atenção, no meio da crise, nós conseguimos voltar os nossos olhos para olhar para Jesus, como nós precisamos olhar sempre. Ele é o nosso Salvador. E deixa eu dizer algo para você aqui, Jesus não salva você só do inferno. Ele é o Salvador. Ele te salvou do inferno, sim, no dia que você aceitou Jesus, mas Ele quer salvar você também da destruição do casamento. Ele quer salvar você também da dificuldade financeira. Ele quer salvar você também da doença. Para que isso aconteça, você precisa vê-lo como o Messias. Sabe o que acontece em dias de crise? Eu vou falar algo para você. Eu sei que isso não acontece só comigo, eu sei que isso acontece com você também. Em dias de crise, em dias de problema, nós nos voltamos para Jesus, nós choramos diante do Senhor Jesus. Às vezes nós perdemos o sono e nas madrugadas nós oramos e buscamos ao Senhor Jesus. É no meio da crise
que nós nos voltamos para Jesus e começamos a olhar para Ele como Messias, como Ele deve ser olhado. Você sabe, eu não creio que Deus coloca coisas ruins na nossa vida. Não creio, de verdade. Deus não põe doença, Deus não põe miséria. Não, ele resolveu esse problema para nós lá na cruz. Mas às vezes Ele vai usar das circunstâncias para nos atrair para Ele. Eu sinto, sabe, irmãos, eu sinto do fundo do meu coração que nesse tempo que a gente tem vivido, o Senhor tem transformado toda essa coisa ruim em bênção. E uma das coisas é que Ele tem atraído a sua igreja novamente para Ele. Essa semana que passou, eu já tive células, né? Que glorioso, irmãos, que bons, os irmãos estavam comigo lá, sabe como é bom a gente perceber que faz falta a igreja para nós. Sabe, a segunda coisa que nós podemos aprender aqui, que você precisa ver no meio da crise, é ver no Senhor Jesus o Messias, o Salvador. Qual é o teu problema hoje, meu irmão? Qual a tua crise? O que você precisa? Clame ao Messias. Faça como Bartimeu, diga: filho de Davi, me cura, me sara, me supre, me restaura. Quando as coisas estão bem, geralmente nós temos a tendência de confiarmos em nós mesmos, na nossa conta bancária. E, infelizmente, às vezes nós temos mais facilidade de ver o Senhor como o Messias, o Salvador, é na hora da crise. Então deixa eu dizer algo para você. Tem tempos de crise na nossa vida que no final vai sempre ser bênção para nós, porque vai nos levar para Ele, vai nos levar para Jesus, para o Messias. Aleluia. A terceira coisa aqui no texto que nós podemos aprender aqui em tempo de crise, através desse texto aqui do cego Bartimeu, é que ele viu o poder da perseverança. Tempos de crise, irmãos, são tempos de dificuldade. Você vai ver isso na Bíblia, irmãos. Crise, deserto, é tempo de dificuldade. E se você não persevera, você morre no deserto. O texto diz, versículo 48, menciona que muitas pessoas, quando ele começou a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, muitas pessoas começaram a falar: cala a boca, fica quieto, vai atrapalhar o mestre lá, para com isso. Sabe, irmãos, presta atenção, em tempos de crise, você às vezes vai querer se posicionar, mas as circunstâncias vão vir contrário. Mas se você quer ver o milagre de Deus acontecer na sua vida, se você quer ver a vitória do Senhor Jesus se concretizar, se materializar, você precisa ignorar as circunstâncias e perseverar no Senhor, perseverar clamando o Messias, perseverar em busca das oportunidades, e você vai ver, vai acontecer. A Bíblia diz que Bartimeu não se importou com aquilo que as pessoas falavam. Talvez no coração dele, o que estava dentro do coração dele era: poxa, essa pode ser minha última chance, minha única chance. E de fato era, porque depois que Jesus passou ali por Jericó, ele não voltou mais, ele foi morto, crucificado, ressurreto e depois arrebatado ao céu. Aquela era a única chance daquele homem, e ele aproveitou, mas ele teve que perseverar. Muitos de nós, quando vem as primeiras circunstâncias, a gente já desiste. Muitos de nós nos levantamos para perseverar, mas às vezes o marido, a esposa, os filhos começam a falar, a reclamar as circunstâncias, nós já desanimamos. Mas a minha palavra para você hoje é: persevera no Senhor. Persevera no Senhor, continua perseverando, continue crendo nas promessas de Deus, porque assim como Jesus, no final dessa história, devolveu a vista àquele cego, o milagre aconteceu. Se você perseverar, meu irmão, o milagre vai acontecer na sua vida também. Eu creio e eu declaro isso sobre a sua vida. Sabe, nós não podemos deixar que ninguém nos desanime, que ninguém, em nenhuma circunstância, nos desanime de buscar o nosso milagre. Sempre haverá pessoas para nos desanimar, para nos fazer nos acomodar com a situação, mas você precisa perseverar. Veja, eu já falei 3 coisas aqui. Primeiro,
é enxergar as oportunidades que Deus te dá no meio da crise. Segundo, é ver no Senhor o Messias, o Salvador. Ele quer salvar você de qualquer que seja o problema. Terceira coisa que eu acabei de falar é que nós podemos ver aqui, ele deu valor à perseverança. Nós podemos aprender o valor da perseverança. Ele não ligou, ele não se importou pelas circunstâncias, pelo que as pessoas estavam falando. Ele continuou gritando, continuou clamando. E aí entra o quarto princípio. O quarto princípio que nós podemos aprender aqui com Bartimeu, que ele teve no meio da crise, para que ele pudesse receber o seu milagre, foi que ele viu o poder de um clamor. Clamor é algo intenso, irmãos. Sabe, clamor é algo diferente de você simplesmente falar. Ele não só falou assim, ô filho de Davi. Não, mas ele clamou em alta voz dizendo, filho de Davi. Sabe, o clamor tem a ver com intensidade, com entrega, com busca. Quando você fala, você usa o seu tom de voz normal, mas quando clama, você grita, você é intenso, você é profundo. O texto diz que ele começou a gritar, dizendo, filho de Davi, Senhor, me cura, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Muitas orações são totalmente desprovidas de intensidade. E você precisa aprender algo sobre oração. Aquilo que não toca você, primeiro, não vai tocar a Deus. Sabe? Clame ao Senhor, clame. Ore ao Senhor, mas vai ter momentos que você vai necessitar naturalmente de um clamor do teu coração. Sabe? De você chorar na presença de Deus, de você ser intenso. Não algo forçado, mas é um clamor. Irmãos, acredite, isso faz o céu parar. A palavra de Deus diz que Jesus, quando aquele homem continuou perseverando e clamando e gritando e clamando, o Senhor Jesus falou, tragam ele aqui. Uau! Quando você clama, o céu para a teu favor. Nesses dias eu quero dizer algo para você. Não desanime, não fique triste, não se acomode, não entre lá na caverna, não queira se esconder. Não, continua perseverando e clame ao Senhor. Porque o céu vai parar para você, o Senhor vai mover na sua vida, e aquilo que você precisa, o milagre que você precisa, ele vai acontecer na sua vida. No nome de Jesus eu declaro isso sobre a sua vida, meu irmão. Sabe, o clamor desse homem aqui parou o céu e a terra. Jesus sempre para quando ele ouve um clamor de fé. Jesus sempre para. Então, se você crê num Deus que é poderoso, que pode fazer todas as coisas, num Deus onipotente, clame ao Senhor, continue perseverando, clame pelo milagre, e você vai ver o milagre de Deus na sua vida. Quinto e último lugar, já estou terminando. Quinto e último princípio para você que está numa crise, que está vivendo algum problema, situações difíceis nesse tempo, é que a Bíblia diz que o cego, ele já teve uma postura de ele ver o seu futuro milagre. Você vê como ele tinha fé no coração. A Bíblia diz que, lá no verso 52, né? Se eu não me engano, lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Presta atenção, ele não estava curado ainda. Ele não estava curado ainda, irmãos. Jesus mandou chamar ele, então foram lá e disseram, olha, levanta e venha, o mestre está te chamando. Ele não estava curado ainda, mas a Bíblia diz que ele pegou a capa e lançou a capa, e ele foi ter com Jesus, e depois foi curado. Agora presta atenção, eu já falei isso aqui em algumas outras ministrações, vou repetir, sei que a nossa igreja já ouviu falar, mas os mendigos, os cegos naquela época, as pessoas que ficavam ali na beira do caminho, essas pessoas usavam essa capa, porque essa roupa, essa capa, ela diferenciava, ela mostrava quem a pessoa era, o estado da pessoa. Quando Bartimeu, quando as pessoas chegaram para ele e disseram assim, olha, levanta e venha, o mestre mandou te chamar. A Bíblia diz então que ele já lançou a capa fora e foi ter com Jesus. O que significa isso, irmãos? Ele já estava vendo ele curado. Quando ele lançou a capa, ele já estava dizendo assim, eu não tenho mais
essa doença. Eu não estou mais destinado a ficar na miséria, na beira do caminho. Sabe, irmãos, ele teve uma atitude de fé. Aleluia. Por quê? Porque ele já conseguiu enxergar o seu futuro milagre. Então deixa eu dizer algo para você aqui, nessa noite, para encerrar. Eu sei que a palavra hoje talvez você diga assim, poxa, mas já que está acabando. Pois é. Mas o que importa é colocar fé e fogo no teu coração. Presta atenção. Que você possa aprender nesses 5 tópicos que eu falei para você, 5 princípios que nós podemos aprender no meio da crise. Mas esse último é importante. Depois que você começou a enxergar as oportunidades, depois que você conseguiu ver, enxergar Jesus como o Salvador, o Messias, sabe, depois que você aprendeu o poder da perseverança e do clamor, você precisa ter uma postura de fé, e você já precisa enxergar o milagre acontecendo. Qual é o milagre que você precisa? É o teu casamento restaurado? Então, pela fé, eu queria que você, hoje, a hora que acabar esse culto aqui, os seus olhos já vão estar diferentes, e você vai estar vendo seu casamento sendo transformado em nome de Jesus. O problema está sendo com seus filhos têm te dado problema, então pela fé começa a ver agora, lança sua capa agora, já começa a ver, a declarar e a profetizar os seus filhos como uma bênção. É financeiro o seu problema, irmão? Então em nome de Jesus, começa a se ver próspero, começa a se ver um homem de Deus próspero, uma mulher de Deus próspero, sabe, que vai poder não só ser abençoado, mas vai abençoar a outros. Seu problema tem sido uma enfermidade, começa a se ver curado agora no nome de Jesus. O nosso Deus é um Deus de milagre. Para encerrar, eu quero dizer para você, sempre quando eu falo nesse texto aqui, eu sempre falo isso porque isso tocou tanto meu coração. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. O fato de um cego voltar a enxergar, ou alguém que nunca enxergou começar a enxergar, já é um milagre poderoso. Mas Flávio Joséfo, que é um historiador, né, hebreu, ele narra, ele viveu muito próximo, né, dos tempos de Jesus, e no seu livro História aos Hebreus ele conta a história desse cego. Ele diz que ele não era cego de nascença. Baseado na história ali, ele teve os seus olhos arrancados pelos romanos. Então, se isso realmente for, isso não está na Bíblia, está nos escritos de Flávio Joséfo. E se isso realmente for verdade, eu acredito que seja mesmo. Flávio Joséfo, esse livro, História aos Hebreus, é considerado por muitos estudiosos, né, a segunda Bíblia, né, eles usam muito, principalmente para aprender essas coisas, né, históricas, culturais da época. Se isso for verdade, irmãos, eu acredito que seja. O milagre se tornou um milagre muito maior ainda. Porque Deus não só fez aquele cego enxergar, mas se ele teve os seus olhos arrancados, Deus refez os olhos. Deus refez a vista dele inteira, as córneas, tudo. E o milagre aconteceu, porque aquele cego voltou a enxergar. Esse é o nosso Deus. Não há impossíveis para o Senhor Jesus. Talvez você tenha vivido esses dias um tempo onde que você está sem fé. E aí você fica dizendo, eu acho que não vai acontecer, poxa, eu acho que não vai rolar, está demorando tanto. Mas essa palavra de hoje é para colocar fé no seu coração. Continue perseverando, continue clamando, já veja o seu milagre acontecendo. Fique ligado nas oportunidades, tire os seus olhos do problema. Irmão, se prepara, porque nós vamos viver um tempo poderoso. Você vai viver como pessoa, como individualmente falando, mas nós como igreja vamos viver um tempo que nós nunca vivemos antes. Eu tenho orado por isso todos os dias, eu tenho declarado isso todos os dias, e eu tenho certeza que assim será, no nome de Jesus. Fica de pé onde você está aí, eu quero orar com você em nome de Jesus. Coloque de pé, levante sua mão para o céu e eu quero abençoar você. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos que estão me assistindo aqui agora. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu declaro, Deus, que
esses 5 princípios que eu compartilhei nessa noite possam se tornar verdade no coração dos meus irmãos. Eu declaro, Deus, que nós possamos sim ter os nossos olhos abertos para enxergar as oportunidades do céu sobre a nossa vida no meio da crise. Eu declaro, Senhor, que nós possamos ver no Senhor Jesus o Salvador, aquele que nos salva de tudo, não só do inferno, mas nos salva de todos os problemas. Senhor, eu declaro que nós possamos perseverar no Senhor, não dando ouvidos às circunstâncias, não dando ouvidos às pessoas incrédulas, mas que nós possamos continuar perseverando, e que essa perseverança se torne um clamor do céu. Oh Pai, que nós possamos clamar, mas que por fim nós possamos ter uma postura de alguém que já recebeu o milagre, seja em qual área for da nossa vida. Obrigado, Pai, porque a fé vem pelo ouvir, e toda semana o Senhor tem inspirado fé no nosso coração, tem nos alimentado, nos nutrido com a Tua palavra, Pai, no nome de Jesus. Que nós possamos ser testemunhas vivas do Senhor Jesus aqui na nossa cidade, para que quando as pessoas olhem para nós, para aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, possam ver que existe um Deus poderoso, que ainda continua fazendo milagres, em nome de Jesus. Eu quero declarar uma semana de vitória, eu quero declarar uma semana de bênção, Senhor, sobre os meus irmãos. Eu quero declarar portas abertas, oportunidades. Deus, abre os olhos espirituais dos meus irmãos, para que eles possam ver. Dá-nos uma semana abençoada, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e que a comunhão com o Espírito Santo seja uma verdade plena na nossa vida, todos os dias, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão. Eu vou esperar você agora lá no drive-in. Vai ser uma bênção, vai ser tremendo demais. Tamo junto, amém? É nóis.